Salve, salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal Essa é Minha Cara e mais um vídeo daqueles que eu gosto de fazer, cara. Aquele tipo de vídeo que exige um estudo, exige aí uma análise e tal. É claro que eu não tenho tanto tempo para poder fazer uma análise profunda, disco a disco, ainda mais que são vários discos dessa banda, né? Que vocês estão vendo aí o título. Eu gosto de fazer vídeo assim, cara, porque eu me desafio a ouvir algo que eu não conhecia, posso dizer assim, né? Sendo bem honesto, sendo bem realista, eu não conhecia. Eu conheço muito pouco do Pink Floyd, né? Tá aqui no título. Conhecia pouco, conhecia os hits, as coisas básicas, ainda assim bem poucas músicas. Vamos ver. Antes de falar um pouco mais sobre a banda, eu gosto de fazer vídeo assim, como eu estava dizendo, porque eu gosto mesmo de realmente de me aprofundar, gosto de analisar da maneira que é possível aí, né, dentro das minhas possibilidades. Embora esses vídeos não tenham rendido tanto quanto eu imaginei que fossem render no canal, cara, dentro das possibilidades, dos limites e tal. Os Rolling Stones, por exemplo, que eu achei que ia dar uma certa repercussão, não virou muito não. Será que isso quer dizer alguma coisa? Sei lá. No Megadeth eu acho que foi um pouquinho melhor, se não estou enganado. Enfim, então chegou a vez do Pink Floyd de eu analisar, então foram 14 álbuns que eu ouvi, cara. 14 álbuns. Eu posso até olhar aqui de novo e fazer a conta, porque eu deixei de ouvir o último, que ele é uma sobra de estúdio, saiu bem depois. E, putz, cara, eu acabei deixando ele de fora. Eu até posso falar que é o The Endless River, de 2014. O resto, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu acho que é isso mesmo, cara. Ó, vou contar de novo aqui, tá? Dá licença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Exatamente, foi isso mesmo, cara. 14 álbuns que eu ouvi, então, do Pink Floyd, para poder conhecer um pouco mais. Então, aí voltando ao que eu estava dizendo, eu conheci realmente o básico do básico, realmente, do Pink Floyd. Cresci, da minha infância, vamos dizer assim, das primeiras memórias de Pink Floyd na vida, The Wall. Não tem como, né? É o que realmente impactou muito. A música ficou muito famosa, né? Another Brick in the Wall, ficou muito famosa, assim, eu tocava em rádio, toda hora, clipe. Então era uma coisa, era o que realmente era o Pink Floyd até então pra mim. Aos poucos que eu fui cada vez mais me envolvendo mais com música e tal, fui entendendo o que era a banda de fato, entendendo aquele lance do progressivo, do rock progressivo, da psicodelia e tudo mais, e fui vendo que não era a minha praia, cara. Não gostava. Fiz algumas tentativas no passar dos anos, né? Alguns momentos aí da vida, eu fiz algumas tentativas, né? Eu lembro principalmente que me causou curiosidade, algum tempo depois que eu fiquei sabendo daquela situação, né? Na verdade faz, deixa eu ver, deve ter sido alguns anos depois que eu descobri a situação do Syd Barrett, né? Que nem sempre eu soube disso. Eu não sabia quem eram os caras, por exemplo. Né? Eu tinha uma noção de David Gilmour ali, Roger Waters ali e tal, mas não tinha uma noção exata do que tinha rolado. E descobri, né? Vendo documentário, lendo alguma coisa aqui e ali, que o Syd Barrett foi o cara que formou, um dos caras que formou a banda, né? Que formaram a banda ali, né? O Syd Barrett, vocalista, né? E guitarrista. Acho que ele era guitarrista também? Acho que sim, né? É guitarrista, né? No comecinho ali, provavelmente ali juntamente com deixa eu ver aqui, né? É isso mesmo, guitarrista. Juntamente com o Nick Mason, né, na bateria, Roger Waters, né, baixista e vocalista também, e o Richard Wright também fazia vocais, né? Ele que era tecladista. Então a banda começou em 64, o Syd Barrett era então, como eu falei, vocalista, principal compositor, né, da banda. Surtou, deu aquela pirada total, velho, consumo de drogas aí realmente desenfreado. Depois logo do primeiro disco, né, já começo falando dos discos já, The Piper at the Gates of Dawn, de 67. Logo depois desse disco, cara, ele deu uma pirada total, surtou, não tinha mais condição de conviver, cara, com a galera, de fazer as coisas. Saiu da banda completamente, foi completamente isolado, né? Foi internado, não sei se logo a seguir, mas por muitos anos ele passou internado no hospital psiquiátrico. Realmente foi uma vida muito peculiar, muito complicada. Realmente o Syd Barrett foi substituído pelo David Gilmour. Logo então, depois aí da saída dele, isso aí foi, o disco foi do Piper Gates at the Gates of Dawn, foi em 67, acho que em 68 o David Gilmour, não, ainda em 67, o David Gilmour já entrou na banda e ficou desde então. Cara, pra falar aí, pra não, né, aquele velho temor dos vídeos longos, né, vamos falar sobre os discos então, propriamente ditos. Quando eu fui começar, eu tava falando até, né, das minhas tentativas de conhecer a banda, de tentar entender, ver se eu conseguia gostar e tudo. Uma das primeiras tentativas foi justamente ouvindo o The Piper at the Gates of Dawn, de 67.
E eu confesso que achei interessante, cara. Achei interessante porque aquela parada, quando você vai se desenvolvendo, né, conhecendo mais sons, você vai percebendo elementos das bandas que você gosta em bandas que você não sabia. Por exemplo, o caso do que você não conhecia direito. No caso, por exemplo, do Pink Floyd, uma banda seminal, né, extremamente, absurdamente influente. É lógico que ela influenciaria alguma das bandas que eu gosto. Então, essa influência chegou no Pearl Jam, no Incubus, bandas que faziam covers dos caras, que eu conhecia de nome algumas músicas, né? Comfortably Numb, o Pearl Jam fazia alguma vez, se não me engano, chegou a fazer. Interstellar Overdrive, que eu acho que o Incubus fazia. Então, o King Gizzard and the Lizard Wizard, que eu comentei semana passada aqui, é um típica banda que vai pra tudo quanto é lado, faz um som maluco, viaja nos arranjos, né? E isso é uma coisa muito, com certeza, influenciada pelo Pink Floyd. Então, quando eu ouvi The Piper at the Gates of Dawn, eu pensei, tem alguma coisa interessante aqui, cara. Mas passou batido, cara. Passou batido. Você sente que é uma experimentação, é um negócio realmente fora da casa, bem torto. Tem alguns momentos de arranjo, de vocais ali. Alguns momentos não, tem os vocais normais ali e tal. Assim, a estrutura, você vê que o disco nem é tão longo, né? Tem uma coisa pra não ficar falando muito de cada disco. O disco nem é tão longo, assim, pelo que eu tava observando aqui, né? Eu vi, acho que, não sei se tá um pouco mais de meia hora, 40, não sei se chega a 40 minutos, algo assim. Então não é um disco difícil, pesado, que você, tipo, você fala, ai, não acaba logo, que nervoso. Não é isso. Ele só é muito doido mesmo. Só que se você já tem uma certa entrada nesse tipo de som, já dá pra ouvir, cara. Dá pra ouvir legal. Pra mim, o que é importante dizer, cara, cada um tem uma configuração de ouvido na vida, cara. Esse aqui é o lance. Você se moldou de alguma forma para ouvir determinado tipo de som. Não adianta eu querer convencer alguma pessoa X a ouvir grindcore, que ela não vai conseguir. Ela vai achar, ela pode gostar de Sepultura, de Slayer, mas passou pro Napalm Death, passou pro Nasum, passou pro Extreme Noise Terror, não vai mais. Não vai mais, não adianta, não adianta forçar que não vai rolar. Então pra mim também sempre foi muito difícil chegar nesse lance do experimentalismo, do Pink Floyd, das músicas gigantes, parará, então sempre foi muito complicado. Então por isso que o The Piper acaba sendo interessante pra mim, que é um disco um pouco mais curto, doidão, mas mais curto, mais enxuto, vamos dizer assim, comparado com o que viria a seguir. Então, um disco que me chamou a atenção. Assim como o disco seguinte, de 68, o Saucer Full of Secrets. Gostei bastante desses dois, bastante não, vamos ser sinceros. Gostei de fato desses dois discos. Gostei de fato desses dois discos. A experimentação continuava em desenvolvimento, já com o David Gilmour. Ainda tinha uma faixa, acho, do Syd Barrett ainda nesse disco. Acho que é a última, inclusive. Esse disco, inclusive, é a trilha desse vídeo, tá? Esse disco, Saucerful of Secrets. Jug Band Blues, eu acho que é uma música que... A única música que entraram, fizeram uma espécie de homenagem ao Syd Barrett, né? Foi a música que entrou nesse álbum. Então eu gostei, já estava um pouco mais desenvolvido em termos aí de estrutura, até de experimentalismo. Já estavam dando uma viajada um pouco maior. Mas ainda assim não eram tantos excessos. E aí que foi pegando, cara, a coisa foi ficando um pouco mais complicada. Nos discos seguintes eles foram tentando aumentar esse nível de experimentalismo ou de experimentação e chegando no ápice realmente do progressivo, né, cara, da psicodelia de certa forma também. Então, por exemplo, você tem o disco More, de 69, que é uma trilha sonora, né, inclusive de um filme, que tem a primeira metade boa, pro meu gosto, né, rock clássico, mas é como eu coloquei aqui, na segunda metade praticamente toda é instrumental, cara. Então, pra mim, eu realmente não tive paciência, fica difícil de acompanhar. Na sequência, 69, o disco que eu ouvi aqui, também 69, assim como o More, saiu Uma Guma, ou Ama Gama, como você diz, né, em inglês ali. 69. É um disco 1 ao vivo, não sabia nada. Disco 1 ao vivo, disco 2 de estúdio. Disco 1 ao vivo são de músicas que haviam sido gravadas até então, então acho que não tem nenhuma inédita. Gostei também, entendendo a proposta ali, já mergulhado no esquema, achei interessante. Mas aí o disco 2, puta, não deu pra ouvir, cara. Não deu pra terminar de ouvir. Tudo instrumental também, foi complicado, cara, não deu pra finalizar. Eu fui até onde eu consegui realmente, cara. Muito complicado realmente. Aí veio o Atom Heart Mother, que eu posso dizer, cara, que é o pior disco, cara, dos que eu achei. Ou quem sou eu pra falar, cara? Mas é o que eu tô tentando fazer aqui, a minha análise humildemente. Atom Heart Mother, que é o disco da vaca, né? Que eu cheguei a comprar uma Showbiz nos anos 90, tinha esse disco na capa, não sei porquê, acho que eu tava fazendo aniversário. Será que era no ano 2000? Não lembro que época exatamente, talvez fosse ano 2000. E é de 70 esse disco. Então ele
vai além, realmente, vai longe no experimentalismo. O ápice aqui, eu diria que é a faixa Alan's Psychedelic Breakfast, que realmente você tem uma música rolando e uma pessoa comendo. Você ouve, perceber uma pessoa fazendo barulhos aí, mastigando, pegando alguma, se servindo, tal. Uma doideira do cacete, velho. É que eu falei, meu ouvido não tá preparado para esse tipo de coisa, talvez ainda não esteja. Aí na sequência veio dois discos, cara, que eu acho que são ali meio que uma é sequência do outro, eles meio que se completam, que é o Meadow e o Obscured by Clouds, respectivamente em 71 e 72. São discos aí as canções estão um pouco mais redondas, né? Interessante. Só que até a música Echoes, tem 23 minutos do Meadow, ela vai, de alguma forma, ela vai. São 23 minutos, hein? Mas ela vai indo, dá pra curtir, só que eu acho que tinha muito piano e muito violão acústico, muito guitarra acústica, violão. Então isso foi me deixando um pouco angustiado, porque não é muito meu estilo. Tem que ter algum momento, alguns momentos, mesmo que seja algo com efeito, algo muito louco, tem que ter alguma coisa ali, um pouco de distorção, um pouco de efeito, alguma coisa que entra melhor na minha cabeça. Acho que me soou um pouco enfadonho, ter muito piano e muito violão ali. Me deu um negócio, ele não rolou. Aí veio o Dark Side of the Moon, né? 73. Diz que esse é outro disco que eu tinha tentado ouvir antes. Já tinha tentado ouvir, com certeza. E cara, o que eu achei principalmente desse disco aqui? Excelentes músicas no meio do caminho, excelentes músicas. Não sei se eu cheguei a anotar aqui. Acho que, mas eu posso olhar aqui no Spotify. Time, né? Com certeza. Deixa eu olhar aqui, rapidão. Parará, parará. Breathe in the Air. Time, Money. Músicas muito boas, cara. No final, acho que Brain Damage e Eclipse também, músicas boas. Só que no meio do caminho, tem as coisas ali que fazem parte da experimentação que quebram o ritmo, cara. Por mais que eu soubesse, a expectativa, a proposta é essa, é dar uma viajada, é fazer os interlúdios, vamos dizer assim, umas coisas doidas ali, entre as faixas, só que quando eu falava, entrei na viagem, aí entrava esse tipo de som, esse tipo de, sei lá, conjunto de efeitos, não sei nem exatamente como explicar, aí eu saía do disco, aí eu me desligava, esse que foi o problema. Então eu não consegui me envolver completamente. É um bom disco com excelentes faixas, né? Mas essas idas e vindas acabaram me incomodando um pouco, não deu pra curtir totalmente. Mas, porra, não tem o que falar, produção fodida, as linhas de baixo do Roger Waters, vocais, tudo muito foda, cara. Só que realmente a maneira que a coisa foi estruturada não me agrada. Isso aconteceu com os discos seguintes também, né? Tá, cara? Por exemplo, só pra deixar um detalhe aqui ainda sobre o Dark Side of the Moon, a faixa The Gig in the Sky, que ela é só o vocal, né, de uma cantora que faz a participação, ela fica só vocalizando, ela não canta, fica lá, fica pirando e tal, assim. A música tem muitos minutos, né? Ela tem aí... até que não é tão grande quanto eu pensei, mas ela tem, enfim... Mas ainda assim, sendo só isso, 4h43, foi muito... Não, é isso? É isso mesmo, 4h43. Podia ser 2 minutos, cara. Porque você entende, é um momento ali, uma viagem, um negócio que faz parte do conceito, parará. Mas foi muito, cara. Então por isso que não rolou. Aí isso vai seguindo de certa forma nos discos seguintes. Wish You Were Here, outro disco foda, cara, de 75. 8 minutos só pra começar o vocal. Mano, aí é muito difícil. Eu gosto de umas músicas, Tool, por exemplo. Tem muita viagem, é difícil, é dor de cabeça também, eu sou do Tool. Mas tem alguns elementos ali que conseguem me prender mais. Alguns detalhes ali, talvez somente a faixa, o vocal chegar um pouco antes. Não chegar com 8 minutos, por exemplo. É foda, cara, não deu. Eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Então realmente foi complicado. E de novo, são músicas excelentes no meio de uma grande viagem. Por exemplo, Have a Cigar e a faixa título, né? Óbvio, Wish You Were Here, clássica, que eu fui descobrir muito tempo depois de The Wall. Excelente músicas, né? Absurdas. Mas não rola muito bem, cara. E depois eu coloquei que o disco fecha com mais 12 minutos de uma faixa aqui, que é a Shine On You, You Crazy Diamond, que é uma homenagem justamente, né, a Syd Barrett, que foi visitar os caras do estúdio, cara. Demoraram pra reconhecer ele no estúdio. Tava lá barrigudão, cabelo raspado. A galera achou que era alguém que trabalhasse no estúdio, foram ver ele, cara. A galera pirou, foi muito louco. Então eles estavam aí, homenagearam, de certa forma foi uma homenagem pra ele, a faixa Shine On You, You Crazy Diamond. Tem a parte 1 a 5, depois a 6 a 9. A parte 6 a 9 eu não lembro se tem vocal. 12 minutos.
complicado, cara, difícil. Então, disso que não me pegou por conta disso. Na sequência, 77, Animals. Esse aí eu achei que foi um pouco... faixas gigantescas, mas um pouco mais direto ao ponto. Tem ali os efeitos, né? O próprio nome diz Animals. Então você tem Dogs, você tem Sheep, tem Pigs. Então tem os efeitos ali. Tem o barulhinho de porco, o barulhinho dos cachorros ali, dos cachorros, tal. Me pegou um pouco mais. Mas ainda assim, cara, não foi totalmente... Não me bateu assim a ponto de falar, puta, velho, vou comprar. Isso aqui é foda. É um bom disco. Gostei mais do que o Dark Side of the Moon e que o Wish You Were Here. Mas ainda assim, não foi o suficiente. Aí vem o disco, o famoso, né? O famoso, o que eu primeiro conheci, que eu vi a propaganda não sei se era quando era um home video que saiu, se era o disco ao vivo que teve, né? Teve alguma coisa de um disco ao vivo, mas eu lembro de ver, eu acho que era isso, eu acho que era o disco ao vivo. Então tinha o cenário, né, do muro caindo e tal. Passava na Bandeirantes, cara. Isso aí era nos anos 80, o disco é de 79, né? 80 e tralalá, rolava isso, cara. Deve ser isso aí. Então, tava muito na minha cabeça, então eu queria... Finalmente eu vim a entender o que é o The Wall. Álbum totalmente conceitual aí, né? Como os outros também, né? Vários outros. Mas esse, o Roger Waters, parou pra escrever, pra bolar. É tudo dele, realmente, né? Praticamente um álbum solo do Roger Waters. Mas também pra cacete, cara. Tem as viagens ali e tudo. Coloquei aqui, ó, mais ambicioso, é um disco duplo, né? Muita música. Conceito contundente, falando de política, falando de educação. Um negócio muito louco mesmo, né? E eles adicionaram mais de rock de arena. Isso que me agrada um pouco mais. Eu gosto de várias bandas de rock de arena, né? Queen e outras tantas aí, né? Mais recentes, inclusive. Então o rock de arena já me atrai um pouco mais. Ele só perde um pouco a força de escrever aqui naquelas faixas menores. Aquelas que às vezes aparecem em todo o disco quase, que te dá aquela distraída. Mas ainda assim eu gostei. Agora o disco 2, cara, que já vem com umas baladas. Aí eu citei a própria Comfortably Numbered, que pra mim é a melhor música do Pink Floyd. Melhor. Nunca tinha ouvido essa música, ouvi. Achei foda, achei muito boa realmente. David Gilmour, né, que canta. Se eu tiver errado, alguém me corrija, perdão. E In The Flash depois também, né, que já dá mais uma acelerada no meio pro fim. Então, cara, excelente disco. The Wall é o que provavelmente eu posso até comprar, cara. Não me convence ainda. Mas o The Wall, The Piper at the Gates of Dawn e o A Saucer Full of Secrets são discos que provavelmente eu posso acabar comprando. Aí vamos lá, o que vem na sequência, né, cara? O vídeo tá ficando longo, mas paciência. Vieram os discos aí que fica um pouco mais complicado. The Final Cut, 83. Ele tem algumas sobras de estúdio do The Wall. Ele era para ser um complemento do The Wall, parece que ia ser um filme que teria a ver com o conceito do The Wall, alguma coisa assim. Então tem alguma coisa que te lembra, mas ele carrega num outro tipo de arranjo, que é muito silêncio, o Roger Waters cantando num tom bem baixo. E de repente explode tudo. Eu juro que eu dava umas pescadas, velho, eu ouvi no disco. Tava trampando ali à tarde, ali e tal. Aí eu via, falava, cacete, velho, aí tava... viajar, voltava, de repente aumentava, eu falei, o que tá acontecendo aqui? Então não rolou, me deu a angústia esse disco, embora tenha algumas faixas boas aqui, as faixas finais, cara, do disco ali, eu achei que foram interessantes. Eu até posso citar aqui o nome das faixas aqui, já que o vídeo tá ficando longo mesmo, né? Paciência, vamos colocar aqui, vamos falar qual que é o nome das faixas, para dar o crédito aqui das últimas faixas do The Final Cut, que eu achei bem interessantes, que são a Not Now, John e Two Suns in the Sunset. Gostei, achei interessantes. Então The Final Cut, mas ainda assim foi considerado um dos piores do que eu ouvi aqui, um dos menos bons, sei lá, desses que eu ouvi. Aí o Roger Waters saiu da banda, tretou, tal, situação fora, ficou o David Gilmour lá, e ele conseguiu tomar conta, né? Fatalmente ele acabou tomando conta ali, estava preparando um disco solo, né? O The Final Cut assim, de 83, então depois de todo esse processo, em 87 foi lançado o A Momentary Lapse of Reason, que eu vi como um álbum, cara, ele é um pouco constrangedor, porque como eu falei, como eu li, né, o David Gilmour pensou em fazer, estava elaborando um disco solo. Só que o que rolou então? Ele colocou as músicas que ele estava pensando em fazer no disco dele e misturou com umas coisas, não, tem que colocar umas psicodelia, umas introduções interessantes, uns intervalos não intervalos, né, mas umas passagens entre música e outra, pra dar um efeito, pra galera lembrar que é Pink Floyd, que é psicodélico ainda, que o negócio é viagem. Mas aí você via a música de fato, era um monte de rock, hard rock anos 80, velho. Às vezes até meio, esse pato é meio new wave, cara. Então é meio constrangedor até, cara. Uma veia bem pop nesse disco, né?
aquela sonoridade da bateria, do timbre de guitarra, tudo muito oitentista, cara. Na parte do hard rock, que muita coisa do hard rock dos anos 80 não me agrada. Então, realmente, complicado no Momentary Lapse of Reason, cara. Uma pena, realmente. Mas eu gosto da balada On the Turning Away. Muito boa a música, muito boa, gostei. David Gilmour mandou bem nessa. Aí em 94 veio The Division Bell, que é o disco que eu também lembro de propaganda na televisão quando foi lançado. 94, então. Ele é um pouco mais sofisticado, a sonoridade ali, a timbragem, coisa toda, já é um pouco mais agradável aos meus ouvidos, já que eu fui forjado nos anos 90. Mas ainda assim é um disco que tem... eu acho que ele vai me perdendo, foi me perdendo aos poucos, porque ele vai ficando cada vez mais calmo. Ele tem uma pegada meio New Age mesmo, eu li isso pesquisando sobre o disco um pouco. Em alguns momentos ele lembra até U2. Aí fudeu, né? Se lembra U2, aí é complicado. Aí não dá, pra mim realmente não rolou não. Então Division Bell é melhor que o Momentary Lapse of Reason, mas não é um disco muito bom não. E foi isso, cara. Não ouvi, como eu falei, né? O último disco, né? Que é como é que eu falei? Qual é o nome do último disco mesmo? Mais recente ali, né? Cadê, cara? Cadê o disco? Pô, perdi o disco aqui, cara. Tá no meio do caminho aqui. The Endless River. Então foi isso, cara. Citei os 3 discos que eu mais gostei, né? Piper at the Gates of Dawn, Saucerful of Secrets e The Wall. Disco que talvez até compre, não sei. Vamos ver, me atraíram um pouco mais. Mas é aquilo que eu falei, cara. É uma banda que você tem que ter um tipo de som que você tem que estar ali focado, velho. Você tem que estar naquela configurado. Acho que nem focado, configurado. Porque focado eu tava pra ouvir. Seu ouvido tem que estar configurado para aquela parada, velho. Tem que bater alguma coisa. Às vezes você só ouve fazendo outra coisa, então ele bate de um jeito para você que vai beleza, entendeu? É muito peculiar, é muito subjetivo, é complicado de dizer, de julgar até. Eu tô sendo sincero do que eu analisei, do que eu senti ao ouvir os discos. Eu gostei muito de fazer essa viagem, de qualquer forma, porque agora eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque eu ouvi e posso falar. Muita coisa eu não vou deixar de falar, não vou falar que é chato, é chato. Muito, sei lá, talvez simplório falar, mas simplesmente não me bate, não rola simplesmente. O que me levou a fazer esse vídeo, inclusive, foi essa minha opinião crítica à banda, né? Uma circunstância de fatos aí, de fatores, circunstância da vida, me levou a fazer também esse vídeo por fato de fazer críticas à banda. Eu falei, então vamos ouvir pra ver qual é, né? E foi essa conclusão que eu cheguei, cara. Uma grande banda, é óbvio, influente, Roger Waters, grande compositor e instrumentista, David Gilmour, seu timbre de guitarra ali, solos inconfundíveis, porra, respeitadíssima a banda, não tem o que dizer, mas fica aí, cara, a conclusão. Não é tudo que me pega, são as coisas um pouco mais acessíveis, ainda que eu gosto de coisas estranhas, talvez nem o mais estranho possível não conseguiu me pegar do Pink Floyd, mas tá beleza, é isso aí, valeu a experiência, vou fazer mais experiência, tá aí, talvez aí em breve. Já fiz de outras bandas ou outro artista, né, e que vai pintar por aqui no canal daqui a pouco, vocês vão ver do que se trata. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta de Pink Floyd, não gosta, concordou, discordou com o que eu falei aqui, me falem. É nóis, galera, até a próxima.